Ele Agora começar a já gravar aqui. viu, professora? Vamos lá. Gente, é o seguinte, a gente vai dar continuidade ao mesmo material que a gente veio na aula passada. Então, assim, o que eu vou mostrar hoje, uma boa parte do que eu vou mostrar hoje, você já tem aí em PDF, eu já disponibilizei. Mas, dependendo do andar de como for a aula de hoje, né, talvez a gente entre em outro, assim, no assunto subsequente, que é a continuidade do mesmo assunto, mas, assim, é uma outra vertente do mesmo assunto, né, para finalizar. E aí eu só fiz juntar um slide com o outro para não ter que abrir um outro slide no curso da aula, tá? Mas, assim, isso aí tudo isso aí vocês vão ter disponível para vocês, tá? Então, fomos nós, né? A gente viu na aula passada defeitos do negócio jurídico, começamos a tratar dos vícios de consentimento, dos vícios da vontade. Falamos erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão, né? Que são os defeitos que incidem sobre a manifestação de vontade da pessoa, que em algum momento, em que ela vai decidir por aceitar, por entrar, por acatar os termos daquele negócio jurídico, ela não tem a clareza ou ela não consegue visualizar ou vislumbrar o que realmente está acontecendo no negócio, ou então ela acaba sendo influenciada externamente ou pressionada, né, por meio de uma violência a realizar um negócio que ela, por livre e espontânea vontade, né, talvez não realizasse, né. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né? Só que a gente vai chegar num outro ponto dos defeitos do negócio jurídico, que são os vícios sociais. Então, a gente já viu vícios do consentimento, vícios da vontade, e agora a gente passa para os vícios sociais. Bom, vícios sociais, eles, como o próprio nome diz, né? Eles não incidem sobre a intenção da pessoa no momento em que ela estava fazendo aquele negócio jurídico, né, e que venha a prejudicá-la posteriormente. Na realidade, os vícios sociais, né, que hoje é um vício só, né, só existe um vício, é porque antes a simulação fazia parte de um dos vícios sociais. Então, o vício social, ele é um defeito que incide no negócio, mas que não tem a ver com consentimento, tem a ver com uma conduta inaceitável, que na realidade, ao invés de prejudicar unicamente as pessoas envolvidas no contrato ou no negócio, ela prejudica de uma forma geral, ela é nociva, ela é perniciosa à sociedade, por isso que é chamada de vício social. Então, é uma conduta tão inaceitável, tão perniciosa, que ela não se restringe a somente aquelas pessoas que estão inseridas naquele negócio, né? É algo que a sociedade não tolera. Então, é uma afronta mais à sociedade, é um comportamento afrontoso à sociedade, do que propriamente unicamente aos participantes daquele negócio jurídico, né? E aí, só pela fotinha aí, vocês começam a ter uma ideia do que é o tal do vício social, né? Aparentemente, a pessoa não tem como pagar, mas, na realidade, ela escondeu os meios de pagar, né? É isso que, no final das contas, né, o vício social traz. Então, primeiro e único vício social agora, né, já que antigamente a simulação fazia parte dos vícios sociais junto com a fraude contra credores, e agora a simulação ela mudou de nível, né? Na verdade, ela também é tão grave que ela deixou de ser uma causa de anulabilidade para ser uma causa de nulidade, né? Os vícios sociais, eles são, no caso, a fraude contra credores, ele é um vício que gera a anulabilidade do negócio jurídico, né? E como é que se caracteriza a fraude contra credores, né? Na realidade, é um ato de um devedor que, sabendo que tem uma dívida para pagar, né, ele é ciente disso, ele desfaz-se do patrimônio dele, ele esconde o patrimônio dele, ele transfere o patrimônio dele para outras pessoas com a intenção de não pagar, né? Então, a ideia é essa, é livrar o patrimônio das garras do credor,
né? Então, ele faz um negócio, ele sabe que ele vai ter que pagar e, em algum momento, ele frauda o credor dele quando ele transfere esse patrimônio para alguém. Ele arranja um laranja, ele faz um negócio, uma doação para alguém, né? Ele finge um perdão de uma dívida, ele finge alguma coisa, vamos dizer assim, a criação de uma outra obrigação com a intenção de retirar o seu patrimônio, né, transferir para outra pessoa. Então, é um vício social, é um ato que faz com que a pessoa diminua, reduza o seu patrimônio para não pagar, com a finalidade de não pagar. Não é reduzir o patrimônio só, é reduzir para não pagar. Então, quem faz isso é o chamado devedor insolvente. Quem é o devedor insolvente? O devedor insolvente é aquele que tem a dívida, mas que não tem nem dinheiro, nem meios para pagar. Ou seja, né, a situação dele ele é alguém que não vai ter como ser chamado a cumprir a sua obrigação de pagar, porque ele não tem nada. Ele não tem dinheiro para pagar e ele não tem bens, ele não tem de onde tirar. Mas ele na realidade, ele se torna insolvente, né, quando ele deixa de cumprir a obrigação e, atrelado a isso, ele não tem o patrimônio ou bem ou o dinheiro para pagar. Então, assim, ele pode até ser um devedor, mas ele só será considerado insolvente se ele impossibilitar o credor dele de encontrar bens, de encontrar meios para pagamento. Então, todos nós somos devedores. Em algum momento a gente faz uma dívida, a gente compra parcelado, né? Mas a gente vai pagando à medida do que as parcelas vão vencendo, a gente vai pagando e a gente não é um devedor insolvente, né? Nem insolvente porque deixou totalmente pagar, né? E nem insolvente porque não tem como pagar. Então, a ideia toda do devedor insolvente é daquele que desfalca o patrimônio, né? É aquele que não tem, em que o credor não vai encontrar bens para satisfazer o crédito, porque ele desfalcou o patrimônio dele com intenção de colocar a salvo da execução por dívidas, de colocar a salvo das garras, vamos chamar assim, do credor. Ocorre que nem tudo pode ser considerado, nem toda transferência de patrimônio pode ser considerada como fraude contra credores, né? A gente tem algumas características que são essenciais a serem demonstradas para que a gente possa dizer, olha, fulano de tal agiu em fraude contra credores, né? Então, a gente tem elemento objetivo e elemento subjetivo, né? Elemento objetivo, que é a própria insolvência, né? Que é o ato capaz de prejudicar o credor. Então, é não ter bens, né? Não ter como pagar. Aí, o elemento subjetivo vem na intenção. Ele faz o concilium fraudis, que é o conluio fraudulento. Ele transfere de forma maliciosa, né, a intenção de não pagar, porque assim, uma coisa é você não ter como pagar, outra coisa é você não querer pagar e criar um subterfúgio para validar essa sua intenção de não querer pagar. Então, a gente tem aí um elemento subjetivo, né, o intuito malicioso de evitar os efeitos da cobrança. Né? Então, além da pessoa efetivamente ela não ter os bens, ela não tem porque ela transferiu maliciosamente, porque ela quis deixar de pagar. Então, o elemento subjetivo, como um todo elemento subjetivo dentro do direito, ele é a intenção, ele é marcado pela intenção. E na fraude contra credores é a intenção maliciosa de não pagar. Ou seja, aquela história, pago, devo, não nego, pago quanto puder. Não, o fraudador contra credores, ele diz, devo, não nego, não pago, porque não tenho, enfim, e dê um jeito de não ter. É essa a ideia, né? Então, presume-se um ato fraudulento
né? Em que circunstâncias, né? Quando isso acontece às escondidas, né? Então, a clandestinidade. Quando, muitas vezes, a pessoa, mesmo transferindo o patrimônio, ela continua na posse do bem. Como é que pode acontecer isso? Bom, como é que eu não sou mais a dona da casa, eu era a dona da casa, de repente eu vendi a casa para alguém, mas sou eu que continuo morando lá. Eu era o dono do carro, aí o carro de repente aparece, está lá no nome da minha sogra, mas eu continuo rodando no carro. Então, vai necessitar que se prove também, né, que algumas dessas situações que demonstram a fraude, né, porque essas situações elas evidenciam mais a fraude. Então, se tudo acontece de forma às escondidas, se há uma continuidade, por exemplo, em manter o bem, né, na posse do bem, se você não consegue identificar qual é a razão, qual é a motivação jurídica para aquele negócio, por exemplo, uma doação, ela não precisa ter razão nenhuma. Mas quando você entrega um bem porque está devendo, existe uma causa nesse negócio, né? Então, existe um motivo para você estar transferindo. Então, não tem esse motivo, né? Com a liberalidade, às vezes até com uma compra e venda, mas uma compra e venda simulada, né? Ela não existiu de verdade, né? Quando você observa parentesco, proximidade, né? Muitas vezes até subordinação entre a pessoa que entregou o bem, que vendeu o bem, ou doou o bem, e aquele que recebeu, aquele laranja, né? Se você percebe também que a venda foi a um preço irrisório, né? Se muitas vezes a pessoa, naquela oportunidade, ela alienou, ela vendeu, transferiu, não só aquele bem, mas transferiu todos os bens. Então, tudo isso começa a demonstrar, fazer crer que há um ato fraudulento. Não quer dizer que quando a gente está devendo uma coisa, que a gente não possa vender os bens da gente. A gente pode. E, meu povo, vocês estão escutando minha cachorra aí, então me digam aí. Que a minha cachorra está latindo tanto aqui. Tá, peraí, então eu vou ver se eu fecho a porta aqui. Um instante. Leva a bichinha pro quarto, tio. Pronto. Fechei a porta. Agora também fica do lado de fora o Wi-Fi. Aí eu não sei como é que vai ser. Aí piora o sinal. Professora. Oi. Uma dúvida. Se a pessoa, vamos supor que ela já se desfez de todos os bens e não tem nada com que ela pagar, e ela recebeu uma herança, e tem lá a dívida lá, ela pode, por exemplo, ela dizer que não quer a herança, né? Ela pode abrir mão, ou devido à dívida, ela não pode dizer não. Essa é que é a questão. Às vezes, esse tipo de renúncia e de dizer que não quer a herança, ela pode configurar uma fraude contra credores. Por quê? Porque, nesse caso aí, o credor, ele pode se habilitar no inventário para dizer, olha, eu sou credor de fulano de tal e eu vou receber no lugar dele. Porque, às vezes, está nessa renúncia de herança aí, está configurado que a pessoa está renunciando para não ter o risco de perder o bem. Por que ela faz isso? Porque ela renuncia, outra pessoa recebe no lugar dela, então, assim, os demais herdeiros, né? Ou outra pessoa recebe no lugar dela, e depois repassa para ela. E aí ela fica muito bem, porque ela não corre o risco de perder a herança, entendeu? Então, pode ser uma das modalidades de fraude contra credores. E acontece, assim como situações em que a pessoa supostamente perdoa uma dívida, assim como situações em que a pessoa surge do nada uma dívida, né? E aí a gente percebe, bom, essa dívida ela não existia, ela não tem uma razão de ser, e tudo isso está dentro de um grande laranjal. Como é isso, né? Tem alguém que está usando, vamos dizer assim, em conluio, por isso que o Concílio Fraudes é um conluio, né? Está em conluio com esse devedor para que ele realmente não tenha bens. A intenção é essa.
Por quê? Porque é muito simples. O direito diz, olha, se você não tem como pagar, eu não posso lhe obrigar, não tenho como fazer um jeito de você me pagar, se você não tiver. Agora, se você tiver fraudado, eu, credor, vou lançar mão daquilo que o direito me permite, como a gente vai ver mais para frente, a ação pauliana, com a intenção de desfazer esses negócios fraudulentos. E a ideia, né, é correr atrás do prejuízo. Como é que o credor vai correr atrás do prejuízo? Quando ele conseguir identificar a fraude, ele pode ingressar com a ação para desfazer esse negócio que foi feito com esse terceiro aí, que muitas vezes não é um terceiro de boa fé, é um terceiro que está envolvido. Objetivo, qual é? Travou? Para mim, travou. Vocês estão me escutando? Alguém está me escutando? Tá dando para ouvir, mas está me escutando? Está travando. Peraí. Então, vou abrir a porta de novo. Deixa a cachorrinha entrar. Deixa a cachorrinha aí, professor. Não, mas agora eu acho que ela foi lá para dentro. Vai dar certo. Vamos lá. Qualquer coisa eu boto aqui ela no braço. Se bem que eu não estou nem podendo, ela não está nem podendo passar aqui na porta do meu quarto, né? Aí a bichinha chega na porta do quarto, eu tenho que botar para sair, né? Peraí, deixa eu pedir. Travou de novo. Tá parecendo aquele vídeo da... Não. Pode sair. Alguém está escutando? Eu preciso dar aula, eu não preciso dar colete, nem escutar o que está na sala. Vai, chama a colete e fala, pelo amor de Deus. Chama a mulher, que ela estava latindo. E fecha essa porta aí, please. Ok. Melhorou. Agora, vocês estão me escutando? Sim. Gorete, Rafaela, Felipe. Tá bom. Bárbara, Tá Adriana. Sim, Aí, agora tá bom. Pronto, vamos voltar. Onde é que vocês pararam de me escutar? Onde foi a parte que vocês pararam de me escutar? Eu acho que foi parei no Laranjal. No Laranjal. Repete aí, para poder... Do Laranjal. Tu escutou até o Laranjal, né? Para mim então, foi pronto. Até o Laranjal. Só pra... Pronto. Então, não teve muito, não. Então, vamos sintetizar aqui. Bom, a questão é, na fraude contra credores, a gente precisa demonstrar que aconteceram duas situações. Uma é que houve uma transferência de bens, e a outra que essa transferência de bens teve a finalidade de evitar uma cobrança, certo? Então, eu preciso provar essas duas coisas. Eu preciso provar que o devedor tinha bens e agora não tem mais, e preciso provar que quando ele deixou de ter esses bens, ele deixou porque ele maliciosamente, né, ele quis evitar que ter bens para não ter como ser cobrada a dívida. É isso aí, tá bom? Então, os dois elementos precisam ser provados, e aí a gente tem aí uma presunção de como são esses atos aí, a depender de como tem acontecido, você pode já presumir que a falta de boa-fé, tanto do terceiro interessado, quanto a falta de boa-fé do próprio devedor. Aí a gente pergunta, gente, quer dizer que a gente não pode ter uma dívida, não pode se transferir bens? A gente pode. A gente pode estar devendo, e a gente pode, em um determinado momento, até vender tudo que a gente tem e a gente continuar pagando as dívidas da gente. O problema acontece exatamente quando a gente deixa de cumprir a obrigação. Eu só posso ser considerado um devedor insolvente, um devedor, vamos dizer assim, passível de uma fraude, de ser configurado uma fraude,
se eu deixo de cumprir a minha obrigação. Se eu continuo cumprindo a minha obrigação, ok, não tem por que ninguém se incomodar, por que eu vendi meu carro, por que eu vendi minha casa, por que eu não tenho bens, mais nenhum bem. Por quê? Porque eu posso, inclusive, ter vendido minha casa para pagar minha dívida, eu posso ter vendido meu carro para adiantar prestações. Então, nem toda transferência de bens, quando você está devendo alguma coisa, significa fraude contra credores, tá? Bom, aí a gente tem o seguinte, quem é esse tal desse credor que vai ter que correr atrás com uma ação judicial, né? É o chamado credor quirografário. Quem é este coitado desse credor quirografário? Na verdade, credor quirografário é o credor mais comum que tem, é o credor que, num processo de falência, ele fica lá no final da fila, porque ele não tem preferência, ele não tem uma garantia do próprio bem, então ele vai ter que correr atrás do prejuízo, ele vai ter que ir atrás de descobrir quais são os bens que o devedor tem para poder acionar. Então, ele não tem nada palpável aqui. Ele vai ter que providenciar, ele vai ter que correr atrás. Porque ele é um credor que não tem garantia. Ele não tem uma hipoteca, ele não tem um penhor, ele não tem nenhuma garantia. Né? É o credor daquele do cheque, é o credor da nota promissória. Ele tem só, vamos dizer assim, a garantia que o outro deu de confiança, fidejussória, tá? Então, esse credor é o que vai poder lançar a mão da chamada ação pauliana, que vai ser utilizada na fraude contra credores. Né? Então, quais são os requisitos, o que a gente precisa avaliar para configurar a fraude contra credores? Um ato de redução de patrimônio, uma insolvência anterior iminente, ou seja, a pessoa já não está pagando e não tem bens, outros credores preexistentes, o prejuízo, a intenção de prejudicar e uma relação com o terceiro, que é exatamente a história do laranja, né? De você transferir para um terceiro, transferir para alguém, alguém que vai se fazer passar por alguém que tem direito àquele bem. Então, adiante a gente tem o seguinte: para caracterizar a fraude, a gente precisa de um crédito que exista antes, né, desse momento da fraude. Né? Então, a pessoa não é uma dívida futura, é uma dívida que já está no ponto de ser cobrada. Então, esses credores, o que a gente precisa ter de cuidado? Né? A gente precisa avaliar no momento que vai fazer um negócio, se aquele devedor tem patrimônio, se a gente tem que se cercar de alguns cuidados. E, às vezes, né, acontece, né, de você pensar que a pessoa tem patrimônio e, no curso da execução desse contrato, a pessoa se desfaz de tudo e não tem mais nada. E aí você fica com o pires na mão, correndo atrás, né, de saber o que foi feito desse patrimônio. Além do crédito ser anterior à transferência, né, a pessoa se torna insolvente porque ela não tem mais nada, né? Então, o estado de insolvência não precisa ser necessariamente alardeado para todo mundo, mas o fato no momento em que se vai cobrar a dívida, não existe mais nada e não tem como que cobrar, tá? Então, a intenção de prejudicar, ela tem que ser muito clara, né, do devedor, né, de ele ter feito isso com a intenção única e exclusivamente de frustrar a cobrança da dívida. Bom, aí a gente tem, assim, como é que resolve, né? O que é que o coitado do credor pode fazer? Cuidado, o credor vai poder lançar mão de uma ação chamada ação pauliana, e essa ação, ela tem a intenção de anular aquele negócio que o devedor fez com o terceiro. Então, é aonde a gente vem, é um defeito do negócio jurídico, é um vício social, não é vício de consentimento, porque não me interessa, né, o que as pessoas estavam fazendo naquele negócio. Me interessa
é que aconteceu a fraude e eu vou trazer de volta, né, igualzinho aquele negócio de traz o seu amor de volta em 7 dias. Pois é, a ação pauliana traz o bem de volta para o nome do devedor. Para quê? Para poder, ele tendo alguma coisa, e aí ele deixa de ser insolvente, né? Ele tendo alguma coisa, eu tenho aonde buscar, eu tenho um patrimônio-alvo onde eu vou buscar a satisfação do meu crédito. Então, a ação pauliana, ela busca anular um negócio feito entre o devedor e o terceiro, tá? O meu negócio continua ok, o meu negócio não está sendo anulado. O que eu vou anular, eu de fora vou anular um negócio que foi feito entre o meu devedor e o terceiro lá, e o laranja dele. Ele faz uma doação para a sogra dele, de um apartamento. Aí eu vou lá com a ação pauliana, peço ao juiz que reconheça a fraude contra credores e ele desfaça, ele anule aquela doação que o devedor fez para a sogra dele, né? Então, é isso aí que a ação pauliana, é esse milagre que a ação pauliana vai fazer. Vai trazer de volta o bem do devedor para o nome do devedor. E aí, estando de novo no nome do devedor, aí eu tenho condições de acioná-lo. Eu, credora, tenho condições de acioná-lo, tá? Então, a ação promovida com a intenção de anular o negócio jurídico feito entre o devedor insolvente, né, relativo aos bens que ele transferiu para um laranja. Às vezes, deixa eu voltar aqui, às vezes acontece das pessoas utilizarem, por exemplo, o divórcio como fraude contra credores. Então, vamos pensar aqui. O casal está casado, aí tem uma dívida lá, né? E essa dívida vai pegar o patrimônio do casal. O que eles fazem? Se divorciam, dividem o patrimônio no meio. A dívida foi contraída, por exemplo, pelo homem, né? E atingiria o patrimônio dele. Para não atingir o patrimônio total, né? Se divorciam, fazem uma partilha mais ou menos assim, vamos dizer assim, que não é uma partilha. Algumas vezes nem partilha faz, né? Aquela história de que o marido é tão bom, tão maravilhoso, que ele renuncia tudo, que ele não quer nada, que ele sai daquele casamento sem nada. E ainda diz assim, não, fica tudo para os filhos. Ó, gente, filho tem nada a ver com divórcio, com divisão de patrimônio no divórcio, não, viu? Isso aí é invenção. Mas, assim, fato é, como é que se faz, como é que se opera a fraude contra credores? Na hora que ele renuncia a parte dele, uma herança, na hora que ele renuncia a parte dele no divórcio, na hora que ele faz uma doação, na hora que ele separa metade do patrimônio, mas essa metade não é bem a metade, por exemplo, a mulher ficou com 70% e ele com 30%, e faz uma avaliação fraudulenta para ficar dessa forma, e ele fica só com a parte podre e ela só com a parte boa, né? E aí você vai olhar, o casal se separou de verdade? Não, estão morando junto, né? Então, você observa logo, ó, isso aí não está me parecendo que tenha sido feito de forma correta, né? Então, surge logo aquela pulguinha atrás na orelha de que pode ser uma fraude, e muitas vezes é uma fraude, né? Você deixar de receber uma herança, olha, eu não quero não vou receber não. Pois é, aí o credor pode ir lá no seu lugar e recebe a herança, a sua parte da herança, porque pode ser que se configure uma fraude contra credores nessa renúncia de herança. Então, assim, não basta você só transferir para a sogra, para o melhor amigo, né? Não basta, né? Em várias outras situações, isso aí não são as únicas hipóteses. Em várias outras situações, você pode vislumbrar fraude, né, de várias modalidades, né? Então, a fraude contra credores, ela é algo que não se admite porque você está querendo ganhar alguma coisa, livrar o seu patrimônio com prejuízo alheio.
né? E aí isso é muito mais uma ofensa à sociedade do que uma ofensa exclusivamente a quem vai levar o prejuízo, né? Então, várias situações dessas acontecem. Às vezes, a fraude contra credores, ela vem associada de uma simulação. Uma pessoa finge uma venda de um imóvel, mas, na verdade, quando você vai fazer o rastreamento de como essa venda aconteceu, se percebe que não houve pagamento. Então, como é que é venda se não houve pagamento? E se é da essência da venda o pagamento? Então, às vezes a pessoa transfere, aí diz assim, olha, eu estou vendendo para o fulano de tal. E o fulano de tal não lhe pagou nada, não transferiu dinheiro nenhum, não tem cheque nenhum, não tem nada. Ou então, faz uma declaração dizendo que o fulano de tal credor seu e você está entregando aquele apartamento como forma de pagamento daquele crédito, né? Aí, cadê o documento que diz que aquele negócio anterior, aquele crédito anterior existia, que realmente essa dívida, né, existia com aquela outra pessoa? Aí é toda uma questão de contexto, você contextualizar, né? Quem é esse terceiro que recebeu? E outro detalhe, quando se tratar de doação, por que é que você vai se desfazer de um patrimônio, doar um patrimônio, se você está devendo a alguém? Então, essa liberalidade aí de doação é para quando a gente tem possibilidade de doar sem comprometer o cumprimento de outras obrigações, né? É uma questão de responsabilidade, né? Então, vejam que a ação pauliana, ela não vai desmanchar o meu negócio com a pessoa, vai desmanchar ou anular o negócio dela com o terceiro, dela com o laranja, dela com aquela pessoa que recebeu algum bem. Posso fazer uma compra e venda que o imóvel era R$ 1.000, aí eu vendi por 100. Gente, não cabe na cabeça de ninguém que um bem que vale 1.000 seja vendido por 100 e o terceiro que comprou isso aí esteja de boa fé, né? Então, tudo isso é levado em consideração no processo judicial referente à ação pauliana. Bom, fazendo aqui uma retrospectiva, a gente tem o seguinte: os negócios jurídicos, né, eles podem ter defeitos, e esses defeitos podem resultar em anulabilidades, né, na possibilidade de, em algum momento, a pessoa prejudicada requerer a anulação de um negócio. Se o defeito, se o vício, ele incidir sobre a vontade de alguma das partes do negócio jurídico, né, configuram-se os vícios da vontade ou vícios do consentimento. Aí a gente tem erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, né? Esses vícios do consentimento podem ser invocados, podem ser suscitados numa ação anulatória por quem tenha sido lesado e resultar numa anulação do negócio jurídico se for realmente verificado. Se o juiz achar, olha, isso não aconteceu, o negócio jurídico segue válido. Do outro lado, embora não sejam vícios de consentimento, mas também sejam vícios sociais, no caso, o vício social da fraude contra credores, não temos problema algum quanto à vontade das partes que realizaram o negócio. Mas a anulabilidade vai ser possível, né, no caso da fraude contra credores, em relação ao negócio feito entre o devedor e o terceiro, né? Então, tanto os vícios do consentimento quanto o vício social da fraude contra credores gera a anulabilidade. A anulabilidade é, eu posso decidir se eu quero, se eu não quero, mas eu tenho prazo para correr atrás e ingressar na justiça para pedir ao juiz que anule esse negócio. E quem pode pedir isso? Só eu que sou interessada, prejudicada, né? Ninguém pode se incomodar com isso, não. O juiz pode fazer por vontade própria, também não. Então, assim, é algo que eu vou alegar e cabe a mim, a pessoa prejudicada, dentro do prazo legal, né, utilizar os mecanismos que a lei me oferta, tá? Das ações judiciais que a lei me oferta. Antigamente, existia dentro dos vícios sociais a simulação, só que ela migrou, como eu disse para vocês,
ela migrou, ela saiu dos vícios sociais e hoje em dia ela é causa de nulidade, está prevista lá na parte das nulidades no Código Civil, já por conta da gravidade, da seriedade que é um negócio jurídico viciado com a simulação. Então, aí a gente entra no outro ponto, que é, onde é que eu vou juntar, né, todas as questões que tratam sobre nulidade e anulabilidade, os dois juntos, a gente chama isso de invalidades do negócio jurídico, né, as invalidades podem decorrer de nulidades, assim como podem decorrer de anulabilidades, e são duas circunstâncias completamente diferentes, são hipóteses completamente diferentes, tá? Aí a gente volta lá para o artigo 104, que ele fala da validade do negócio jurídico. Quando a gente começou a tratar dos elementos do negócio jurídico, aí ele fala, ó, é necessário, né, para a validade do negócio jurídico, né, é estrutural do negócio jurídico, que ele tenha um agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, o artigo 104, ele diz, a validade do negócio jurídico requer, ou seja, para eu considerar que o negócio jurídico é válido, eu tenho que ter um agente capaz, eu tenho que ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, eu tenho que ter uma forma, atentar para a forma ou a estabelecida pela lei, que é a forma prescrita, ou então eu posso usar a forma livre quando ela não for proibida por lei. Então, a gente já entendeu que a validade do negócio jurídico está prevista lá no 104, né, e ele espera, né, que todo negócio jurídico, para ser considerado válido, que ele que os agentes, que as pessoas envolvidas no negócio jurídico cumpram esses requisitos aí. Bom, então, só fazendo uma apanhada, a gente tem, né, um negócio jurídico, ele precisa ter duas ou mais pessoas, né, a não ser aquelas declarações unilaterais, mas, em regra, ele precisa de duas ou mais pessoas, ele precisa que as pessoas tenham capacidade genérica para contrair esses negócios que elas querem, né, até por conta dos próprios efeitos. Ele precisa de um consentimento livre e espontâneo das partes contratantes. Então, a gente já fecha, vamos dizer assim, de que o negócio jurídico, ele tem que, para ter validade, ele precisa observar esses pressupostos. Então, olhando pelo lado do objeto, né, o objeto tem que ser lícito, a possibilidade é física e jurídica, ou física ou jurídica, a depender do tipo de objeto, a determinabilidade do objeto, então ele tem que ser determinado ou determinável, e o objeto, ele tem que ser algo que possa ser centro de um interesse de um negócio jurídico, tá? Então, existem, né, objetos que não podem ser negociados. Então, não posso, por exemplo, fazer um negócio jurídico a respeito de honra de alguém, comprando honra de alguém. Então, a honra não tem a economicidade necessária para integrar o objeto do negócio jurídico. Bom, em relação à forma, à exteriorização, a regra é pela liberdade da forma, e quando a lei exigir, eu vou ter que cumprir essa regra, né? Então, se ele diz que é para ser por escritura pública, eu só vou poder fazer com a escritura pública. Por quê? Porque se eu não fizer, eu vou comprometer a validade desse negócio jurídico. Aí a gente vem aqui no artigo 171, né, e ele diz, olha, em relação aos negócios jurídicos, né, em relação à anulabilidade dos negócios jurídicos, ele diz assim, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, 1, por incapacidade relativa do agente, e 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, o inciso primeiro, ele diz, os negócios jurídicos praticados por agente relativamente incapaz, que é aquele do menor entre 16 e que não completou 18 anos, e do pródigo, e aqueles outros decorrentes dos vícios de vontade e do vício social. Então, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
Então, o artigo 171, ele deixa muito claro que isso aí são casos de anulabilidade. Anulabilidade significa que as pessoas prejudicadas com o negócio jurídico que tenha sido realizado por um agente relativamente incapaz, sem assistência, ou por um negócio jurídico em que houve vício de vontade ou vício social, esses negócios jurídicos, essas pessoas lesadas por isso, poderão invocar essas circunstâncias e pedir ao juiz a anulação do negócio. Bom, e se por acaso, né, a gente não quiser anular esse negócio jurídico, né? Aí o artigo 172, ele diz, o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Ou seja, se eu não quiser anular, se somente a mim cabe o direito de pedir a anulação desse negócio jurídico, eu posso não pedir, eu posso deixar o tempo passar, e isso significa que eu não vou, que esse negócio jurídico não vai se tornar anulado, ó. Ele é só anulável. Eu tenho a possibilidade de anular, mas pode ser que eu não faça nada para anulá-lo. Pode ser também que, ao invés de buscar a anulação, eu busque a validação. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso, aquilo que está faltando, eu posso suprir. Eu posso confirmar com a outra parte e aquele negócio deixa de ser anulável e passa a ser um negócio válido, porque aquilo que estava faltando foi suprido. Bom, aí o artigo 169, ele já fala do negócio jurídico nulo. E aí eu vou deixar para falar um pouquinho só mais na frente, agora mais adiante, tá? Por quê? Porque aí a gente vai observar o artigo 166. O artigo 166, ele fala agora já de negócio jurídico nulo. Mudou o negócio. Não é mais anulável. É nulidade, não é anulabilidade, tá? Anulabilidade é menos sério do que nulidade. Por quê? Porque nulidade diz respeito a negócios jurídicos que não eram sequer para ter sido realizados. E qual é a consequência da realização deles? Ou seja, a legislação, o legislador, ele não quer que esse negócio jurídico vá adiante. Ele considera isso como ferido, ou vamos dizer assim, esse negócio, ele sofre de um mal mortal. Ele não era nunca nem para ter acontecido. E se tiver acontecido, a consequência é a nulidade, é voltar ao estado anterior, independente da vontade das partes. Então, veja, se na anulabilidade eu tenho alguém que pode se incomodar, como pode não se incomodar e não fazer nada, na nulidade não se tem essa colher de chá. Por quê? Porque é tão grave o que aconteceu com esse negócio jurídico, é tão proibido, é tão sério, né, é tão ofensivo o que aconteceu, que a própria lei se encarrega de tirar os efeitos desse negócio, chamando esses negócios de nulos, tá? Então, existem os negócios anuláveis, e eles podem se transformar em negócios anulados ou negócios válidos. E os negócios nulos, eles jamais vão se transformar em negócios válidos, tá? Então, vamos entender aqui. Artigo 66, ele diz, é nulo o negócio jurídico quando, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Veja, a anulabilidade falava lá em pessoas relativamente, deixa eu pegar aqui, tá? Em pessoas que são relativamente incapazes. Quando eu falo na nulidade, eu falo que é nulo se esse negócio for celebrado por pessoa absolutamente incapaz. O resultado de um negócio jurídico praticado por quem? Peraí que eu já te digo, tá? Ó, o resultado de um negócio jurídico praticado por alguém que é absolutamente incapaz é a nulidade. O resultado de um negócio jurídico
praticado por quem é relativamente incapaz é a anulabilidade. Então, anulável é um negócio jurídico que pode ser consertado, que pode ser retificado, que pode ser ratificado, confirmado, e ele segue para a validade, em direção de se tornar uma coisa sanada, plena, válida. Aquilo que é objeto, ou vamos dizer assim, é aquilo que incide sobre ele, nulidade do artigo 66, é algo que não tem conserto, não tem jeito, não vai passar o tempo, mesmo que o tempo passe, não vai tornar válido. Então, o único resultado de um negócio jurídico nulo é a perda dos efeitos dele. Ele jamais vai poder ser validado. Então, quando a gente observa, ó, voltando aqui, que a Rafa me pediu, que disse que não estava entendendo do 169 para do 169 para o 166, né? O 166, tá? Ali, o 169, porque ele está junto com a parte de convalidação, mas vamos entender. Ó. Primeiro, quais são as hipóteses de nulidade, né? O que é que o legislador diz quando ele diz, olha, é nulo o negócio jurídico, quando acontecer que circunstâncias? Se ele for celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Aí a gente, fazendo uma comparaçãozinha lá com o 104, a gente vê que ele diz, é nulo o negócio jurídico quando? Quando atingir o objeto. Quando o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável. É nulo o negócio jurídico quando? Quando o motivo determinante comum a ambas as partes foi ilícito, ou seja, não basta o objeto explícito ser ilícito. Às vezes, aquilo que motivou as pessoas a buscarem aquele objeto é ilícito, né? Vamos pensar aqui, se eu fizer um negócio jurídico em que eu estou pagando, em que eu estou fazendo uma entrega de um apartamento para pagar uma dívida, né? Não há nada demais nisso. É lícito, né? Eu estou devendo um dinheiro a alguém e eu posso pagar com um apartamento se a pessoa aceitar, né? Então, eu faço um negócio jurídico chamado dação em pagamento. Mas vamos dizer que eu só estou entregando esse imóvel porque eu contraí uma dívida com um agiota e essa é a forma de eu pagar. Aí a gente diz, a agiotagem não é lícito. Então, não posso dizer que aquela dação em pagamento, que eu estou entregando aquele apartamento para pagar uma dívida de agiotagem. Então, eu tenho por detrás daquele objeto que parece ser lícito, eu tenho um motivo determinante que é ilícito e que contamina, tá? Então, às vezes, não basta o objeto ser ilícito. O motivo determinante que fez com que eu optasse por aquele objeto, ele também é ilícito e ele acaba contaminando o próprio negócio. Aí também o artigo 66 diz, é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Se a lei disser que é da essência do negócio jurídico, que seja feito por escritura pública, eu não tenho a opção de fazer de outro jeito. Eu só posso fazer desse jeito. Por quê? E se eu fizer de outro jeito, o negócio jurídico será nulo, né? Também é nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Que é isso? Quando a lei diz que eu tenho que fazer de uma forma, que eu tenho que cumprir tal requisito, que eu tenho que realizar sob pena de não ter validade, se ela disser que é obrigatório, eu não tenho a opção de não fazer ou de mudar o requisito. A lei imperativa é diferente da lei dispositiva. A lei dispositiva, ela me permite um leque de opções. A lei imperativa, ela diz, olha, você só pode fazer desse jeito. Então, eu só posso fazer daquele jeito. Então, se eu faço um negócio jurídico buscando não atender a essa obrigatoriedade, então, eu tenho como resultado um negócio jurídico nulo. Aí, ele arremata e diz no final, é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominação. Quando a lei disser é proibido, é vedado, não pode fazer, então é nulo. Onde é que eu vou ver isso? Por exemplo, quando eu falo de casamento, quando a lei diz
que é proibido irmão casar com irmã, ele não está dizendo que é uma recomendação, não. Ele está dizendo que é proibido e você não pode casar. Ah, meu professor, mas eu casei com a minha irmã, eu casei com meu irmão. E não está dizendo na lei o que vai acontecer. Pois é, mas o artigo 66 já disse aqui. Se a lei esquecer de dizer, se o legislador tiver dormido e não tiver dito o que vai acontecer, o resultado disso é a nulidade. Então, quando ele diz é proibido casar irmão com irmão e um irmão casa com a irmã, qual é o resultado disso? A nulidade do casamento. Tá? Então, todas as vezes que disser assim, é proibido, é vedado, né? Não poderá, quando ele usar esse tipo de expressão, né? Mesmo que ele não diga o que vai acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer. O negócio jurídico será nulo, né? Então, o artigo 66, ele trata das hipóteses de nulidade do negócio jurídico. Ah, professor, mas só são essas? Bom, essas são muitas, mas ainda tem uma outra que está no dispositivo seguinte, que é quando ele fala da simulação, tá? Então, a gente tem o seguinte, aqui no artigo 172, a gente fala da convalidação do negócio jurídico, que pode acontecer para os negócios jurídicos anuláveis, ou seja, eu posso consertar, eu posso suprir, e esse negócio que é anulável, ele vai ser válido depois que eu cumprir tudo que estava faltando, ou então eu corrigir tudo em relação à manifestação de vontade, aqueles defeitos, né? Já o artigo 169, ele diz o seguinte, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. É o que a gente entende? Que não tem remédio para o negócio jurídico nulo. Todo negócio jurídico que tenha sido praticado, de acordo lá com as hipóteses do artigo 66, né? Se a pessoa realizou e era absolutamente incapaz, se o objeto é ilícito, se o motivo determinante é ilícito, se ela não atentou para a forma obrigatória, se ela esqueceu alguma solenidade, eu até esqueci essa parte aqui, né? Se ela não cumpriu alguma solenidade que a lei diz que é essencial para a validade, se ela teve por objetivo fraudar a lei que obrigava a fazer de uma determinada forma, se a lei proibiu e mesmo assim ela foi lá e disse, olha, eu fiz a contrário da lei. Se acontecer isso, né? Se o negócio jurídico se configurar como nulo, o tempo pode passar 200 anos, podem as pessoas querer realizar esse negócio, pode aquele que é absolutamente incapaz se tornar plenamente capaz, mas aquele negócio sempre será nulo, ele não tem conserto, ele não tem como você recuperar, então ele não convalida. Negócio jurídico anulável, convalida. Negócio jurídico nulo, não convalida. Convalidar é ir na direção da validação, de se tornar válido. E aí a gente já entendeu. Negócio anulável, ele pode ser anulado se nada for feito a respeito para retificar. Mas ele pode ser válido se as pessoas confirmarem e se suprirem aquilo que está faltando. E o nulo não vai ter jeito, tá? Ele nasce com um problema tão sério, que ele nunca vai ser recuperado, tá? Rafa, deu para entender agora, né? Bom, aí a gente vem aqui para esse elementozinho chamado simulação, que no Código de 2002, ele saiu lá dos vícios sociais e passou a ser uma causa de nulidade, né? Então, o que é essa tal dessa simulação? Simulação, todo mundo tem ideia do que é simulação, né? A gente acha que simulação é fingir que aconteceu alguma coisa. E é mesmo, é isso mesmo, né? E no direito não é diferente disso, não. Então, a simulação, no artigo 167, né, está dizendo que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Primeira parte a gente já entendeu aqui, ó. O negócio jurídico simulado, ele é nulo, tá? E aí eu quero tratar primeiro dessa parte do artigo 167. Então, o negócio jurídico, ele pode ser realizado por duas ou mais pessoas, né? E na realidade, ele ser apenas uma simulação, né? Então, a gente tem na simulação
né? A simulação que acontece inteiramente no negócio, que é a simulação absoluta, e a simulação que vai acontecer apenas em alguma parte do negócio, que é a simulação relativa. A simulação absoluta, ela tem um resultado, que é a nulidade. A simulação relativa, ela vai ser um pouco diferente, porque ainda se vai aproveitar algo desse negócio, porque ele não é de todo mentira. Porque na simulação, o que nós temos? Nós temos duas ou mais pessoas envolvidas no negócio, sendo que existe entre duas pessoas, né, ou até duas ou mais pessoas, um negócio, né, para, vamos dizer assim, para prejudicar uma terceira pessoa. Então, eu tenho pelo menos duas pessoas simulando, fingindo que aconteceu um negócio com intenção de prejudicar um terceiro, tá? Então, vamos entender aqui, ó, tá? Na simulação absoluta, né, a gente tem partes, né, que não realizam negócio nenhum, fingem que esse negócio aconteceu, criam uma aparência, uma ilusão de que esse negócio aconteceu, mas, na verdade, elas nunca quiseram aquele resultado daquele negócio, elas nunca quiseram aquele negócio. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel, e eu finjo que estou vendendo para alguém, mas não estou vendendo coisa nenhuma, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo com isso? Eu digo, eu tenho algum objetivo. Eu posso estar vendendo uma coisa, eu posso estar fingindo que eu tenho que pagar uma coisa, para, no meu casamento, eu livrar uma parte do meu patrimônio e transferir para amante, por exemplo, né? Então, entenda, na simulação eu tenho duas pessoas que sabem o que está acontecendo e uma que não sabe. Então, eu tenho alguém que está fingindo que aconteceu um negócio, né? Duas pessoas que estão fingindo que aconteceu, aquele negócio realmente não aconteceu, né? Mas elas criam a aparência de que aconteceu. E aí a gente tem do outro lado uma simulação, vamos dizer assim, meio que parcial, né? Que é a simulação relativa, né? É um pouco menos séria, porque pelo menos tem conceito, né? Então, na simulação relativa, as partes pretendem realizar um negócio jurídico, né? Mas tem um detalhe, né? Em algum ponto, elas falam a verdade, e em outros pontos, elas estão simulando. Tá? Então, deixa eu passar aqui adiante, que essa parte está pouco explicativa, tá? Então, na simulação absoluta, né, a declaração da vontade se destina a não produzir resultado, porque não é a intenção do agente produzir resultado. Se eu faço uma simulação fingindo que estou vendendo um imóvel, eu nunca quis vender. O que eu quis foi tirar do meu nome, colocar no nome de outra pessoa, para me livrar de alguma coisa. Ó, lembra lá na fraude contra credores? Eu posso usar uma simulação, né, para fraudar o meu credor. Então, eu transfiro um bem, né, mas eu nunca recebi o dinheiro. Né? E a transferência, ela precisa ser justificada. Eu estou transferindo por quê? Estou transferindo porque estou doando, eu estou transferindo porque estou vendendo, porque estou permutando, porque estou pagando a dívida, eu tenho que justificar. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, estou transferindo, né? Então, na simulação absoluta, né, o terceiro é prejudicado, né, há sempre um entendimento, um negócio mancomunado entre duas pessoas, e tem um terceiro lá que é o que vai ser prejudicado. Não se faz simulação para não ter um prejuízo para um terceiro, né? E na simulação absoluta, por exemplo, um cônjuge transfere seus bens para o patrimônio de um amigo, para diminuir a participação do outro cônjuge na partilha de bens. E aí, como é que se faz isso, né? Ajuiza-se, a mulher, no caso aí, que tenha sido prejudicada, ela vai ajuizar uma ação declaratória de nulidade desse negócio simulado, porque, né, na verdade, essa compra e venda nunca aconteceu, esse dinheiro nunca foi
passado para o comprador, o vendedor nunca recebeu, nunca foi repassado pelo comprador ao vendedor, né? Então, nessa simulação, a gente tem uma situação que é duas pessoas, os dois amigos, né, fingindo um negócio que não aconteceu, para que se diminua a quantidade de bens na partilha de bens do casal no divórcio e a mulher vai ter menos bens para receber, né? Ou então, aquela história, né? Quero transferir bens para a minha amante, né? O que o cara faz? Ele faz eu chamo de cruzeta, né? Que é uma relação em que é triangular. Ele transfere o bem para o amigo transferir para a amante. Por quê? Porque a lei não permite que ele possa transferir para a amante. E aí ele utiliza de um subterfúgio, né? Ele transfere o bem para o melhor amigo dele e o melhor amigo dele depois vai e transfere para a amante. Para onde é que ele queria transferir? Ele queria transferir para a amante, mas ele não podia. O que ele faz? Ele finge um negócio com a amante. E finge um negócio com o amigo, né? E quem é que é o prejudicado na história? O prejudicado é o cônjuge, né? Que aí ele não teria como que a pessoa, se soubesse que iria para a mãe, não iria permitir, não iria autorizar, não iria anuir, né? Prestar anuência. Então, como é que se faz isso? Ajuiza-se a ação declaratória de nulidade, né? Para que o juiz reconheça essa simulação e o juiz desfaz o negócio, anula esse negócio, declara a nulidade e volta para a situação anterior. Ou seja, qual é o resultado de uma nulidade, né, da simulação que foi declarada a nulidade? É retornar ao estado anterior. Sempre na nulidade se tem um retorno ao estado anterior, né? Então, a simulação absoluta, ela é causa de nulidade. E a simulação relativa, a gente tem uma parte que pode ser considerada nula e uma parte que pode ser considerada válida, né? Então, na relativa, as partes pretendem realizar um determinado negócio, esse negócio é prejudicial a um terceiro, não há dúvida, porque é simulação, mas, em algum ponto, as pessoas estão fazendo um negócio e, no outro ponto, elas não estão fazendo negócio. Ou então, elas estão dando informações que não correspondem à verdade a respeito daquele negócio. Então, a gente tem dois negócios, né? O negócio simulado, né, aparente, que é o que vai enganar, que é o destinado a enganar, e o outro que é oculto, mas que a pessoa realmente queria. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos pensar numa situação. A pessoa vai comprar um imóvel. Aí ela tem o dinheiro, mas assim, ela tinha um dinheiro lá no colchão, ela não tinha um dinheiro, o dinheiro dela não era quente, e ela não queria aparecer com esse dinheiro para comprar esse imóvel no valor que é um imóvel. Aí ela chega e diz, olha, chega para o vendedor e diz, vendedor, é o seguinte, vamos fazer um negócio aqui, quero comprar seu imóvel, vou pagar o seu imóvel integralmente. O preço que o senhor está pedindo, eu vou lhe pagar. Mas vamos passar a escritura por mais barato? Vamos passar, o imóvel é 1.000, vamos passar por 500? Aí o que acontece? O outro diz, não, tudo bem, top, vamos passar por 500. Eu também não tenho ganho de capital, para mim vai ser bom no imposto de renda e tal, vamos passar por 500. As duas pessoas estão realmente fazendo um negócio, uma compra e venda. Isso é fato, e elas realmente, uma vendeu e outra comprou. Uma pagou e outra recebeu. Mas o valor não era aquele. Aí disse, mas professora, não está enganando a ninguém. Tá, gente, está enganando. Está enganando ao fisco. Porque se a pessoa disser quanto é o valor, vai incidir imposto tanto na própria operação da compra e venda aí, quanto vai incidir no imposto de renda de cada um deles. Então, veja, tem um terceiro, né? Só o que existe, Luciana, toda razão. Assim, as pessoas dizem assim, eu não estou enganando ninguém. Tá? Você pode não saber quem é a pessoa específica que você está enganando, mas você está enganando. Aí vai se fazer a anulação. Anula a compra? Não, não anula a compra. Anula a cláusula que diz sobre o valor. Mas a compra não. A compra existiu. Então é uma simulação relativa. As pessoas queriam o efeito de comprar
e de receber o bem? Queriam, mas elas só não queriam os efeitos daquele valor naquela escritura. É esse o ponto. Então, veja, a simulação relativa, você aproveita o que está correto, que foi realmente feito, e você anula aquilo, declara a nulidade daquilo que realmente não aconteceu, né, que não faz parte da verdade daquele negócio. Então, aqui, então, objetivo, por exemplo, né, objetivando o pagamento de imposto em valor inferior ao devido, as partes celebram o contrato de compra e venda de imóvel atribuindo um valor menor no contrato. Tá? Então, é um exemplo, é uma forma de acontecer uma simulação relativa. Aí a gente volta lá para aquele comecinho aqui, que diz, é nulo o negócio jurídico simulado. A gente já entendeu. A parte do negócio jurídico que foi simulada, que não existiu, mas que é só aparente, foi só fingimento, né? É nula. Mas subsistirá o que se simulou, se válido for na substância e na forma. Ou seja, se eu usei a escritura pública, né, ok, né, a forma está ok, né, eu vou permanecer tudo aquilo que está correto, vou anular só a parte daquilo que foi simulado. Então, vamos ver aqui. Né? Então, simulação relativa. Bom. Aí a gente tem aqui, mas o legislador, ele não disse, será que ele disse, né, o que é o que pode configurar uma simulação? Ele diz, né, ele diz, olha, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º, haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. O povo daqui de casa está demais hoje, né? Bom, então, aparentarem, conferir ou transmitir direitos significa eu estou fingindo que estou fazendo um negócio, né, com alguém e não é com aquela pessoa. Eu estou fingindo que estou fazendo aquele negócio. Tá bom, Alexandre, pode ir. Beijo. Estou fingindo que estou fazendo aquele negócio a respeito de um determinado objeto e não é. Então, aquilo que for só aparente é considerado simulação. Também é simulação quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. E também é simulação os instrumentos particulares antedatados ou pós-datados, ou seja, aquele papelzinho que eu assino dizendo que ele aconteceu há uma semana atrás, ele é considerado como simulado. Aquele papelzinho que eu digo que hoje, eu assino hoje, dizendo que a coisa aconteceu daqui a uma semana, também é uma simulação. Então, aquilo que aconteceu naquela data, assina-se com aquela data, nem com data anterior, nem com data posterior, tá? Porque se você se você diz que aquilo aconteceu numa data diferente, né, e com a intenção de obter algum tipo de vantagem, né, com esse tipo de mudança de datas, né, isso aí é uma hipótese de simulação. Para a gente fazer a finalização, a gente tem que lembrar de planos de existência. Plano de saúde faz isso todo dia? Faz. Não só plano de saúde, muitos contratos são feitos, você assina aditivos com data retroativa, você assina documentos com data retroativa, né? E é claro que existe uma intenção por detrás disso, né? Vamos lá. Plano de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Né? Então, para finalizar isso aí, a gente precisa só colocar isso dentro de uma representação gráfica que foi, inclusive, criada pelo Pontes de Miranda, que é a chamada escada pontiana, né? Então, a gente tem 3 planos, né? Na escada pontiana, a gente tem o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. No plano de existência, eu vou avaliar se o negócio jurídico existe. Então, eu vou olhar se existe uma manifestação de vontade, se existe um agente, se existe um objeto e se existe uma forma de exteriorização. Né? Então, eu tenho um papelzinho lá, eu olho. Tem uma assinatura? Alguém está nesse papel se comprometendo a alguma coisa?
tem um objeto nesse papel, nesse contrato? Esse contrato foi feito em papel, escrito, impresso, então é a forma escrita? Então, eu vou observar. Porque eu só posso passar por plano de validade para analisar se é válido ou sem válido, se primeiro esse negócio jurídico existir. Então, o primeiro ponto é, eu preciso saber se ele existe. E para eu saber se ele existe, eu vou avaliar se existem esses requisitos mínimos aí, né? Se tem manifestação de vontade de alguém, se tem agente, se tem objeto, se tem forma. Aí depois eu posso avaliar as outras coisas, né? Eu posso avaliar, né? Se esse agente é capaz, se essa manifestação de vontade é livre, espontânea, sem vício, de boa fé, se esse objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, se essa forma que eu usei, desse negócio jurídico, ela foi a forma prescrita ou então a forma livre. Então, eu vou adjetivar. Vamos entender aqui, ó, voltando um para trás aqui, ó. No plano de existência, eu tenho uma manifestação de vontade, mas eu não preciso saber como é que essa manifestação de vontade aconteceu. No plano de existência, eu tenho um agente, mas eu não estou preocupado se esse agente é capaz ou não. Eu tenho um objeto, mas eu também não avaliei se ele é lícito, possível, determinado ou determinável. E eu tenho uma forma, mas eu não sei se ela é a correta, né? Quando eu observo o plano de validade, eu vou analisar o prisma da validade do negócio jurídico, eu tenho que analisar se esse agente, agora eu vou adjetivando, né? Se esse agente é capaz ou se ele é incapaz. Se ele for capaz, o negócio é válido. Se ele for incapaz, o negócio pode ser anulável ou nulo. Se ele for relativamente incapaz, o negócio é anulável. Se ele for absolutamente incapaz, o negócio é nulo. Aí eu vou olhar, essa manifestação de vontade é livre? Tem vícios? Vício de vontade? Né? Aí, nesse ponto, eu continuo adjetivando, né? Se essa manifestação é livre, o negócio jurídico não é válido. Esse objeto é lícito, possível, determinado ou determinável? Então, se ele é lícito, possível, determinado ou determinável, então ele é válido. Mas se ele é ilícito ou impossível, indeterminável, ele é nulo, porque está lá no dispositivo do Código Civil, né, no 166, se não me engano, né, dizendo que o negócio jurídico, tchau, Rafa, beijo, né, que o negócio jurídico será nulo se tiver algum problema quanto ao objeto. E se essa forma prescrita não for acatada ou eu usar uma forma proibida, eu também vou ter uma nulidade desse negócio jurídico. E aí, no plano de eficácia, que é o terceiro plano, né, eu vou avaliar a capacidade de gerar efeitos, né, qual é o momento que esse negócio jurídico vai gerar efeitos. Se tem uma condição suspensiva, se não tem, se tem um termo inicial, um termo final, se tem um módulo, um encargo, se tem consequências do inadimplemento, o que pode acontecer se as pessoas não cumprirem as suas obrigações. Então, eu vou avaliar no terceiro plano se esse negócio jurídico vai ser capaz de gerar efeitos, ou quando é que ele vai gerar efeitos, ou quando é que ele vai parar de gerar efeitos. Então, veja, eu tenho 3 planos: plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. E o Pontes Miranda representou desta forma. Ele fez uma escada, a chamada escada pontiana. No primeiro degrau, eu tenho os requisitos do plano de existência. No segundo degrau, os requisitos do plano de validade. No terceiro degrau, os requisitos do plano de eficácia. E aí eu tenho que passar subindo de um por um, né? Então, no plano de existência, eu só tenho partes, vontade, objeto e forma. No plano de validade, eu tenho partes que sejam capazes, vontade livre, objeto livre, lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita na defesa em lei. E no plano de eficácia, no terceiro degrau, eu tenho todas as situações que podem alterar a aptidão de gerar consequências, de gerar efeitos desse negócio jurídico, tá? Então, essa aí é a escada pontiana. E aí a gente tem aí um quadro comparativo, né, sobre o que é que tem, o que acontece com o negócio jurídico nulo e o que acontece com o negócio jurídico anulável. Então, a gente tem aí dizendo, a nulidade pode ser arguída por qualquer interessado, o negócio jurídico é nulo. Qualquer pessoa, já que a nulidade é algo tão sério, qualquer pessoa pode arguir. O negócio jurídico anulável
só pode ser arguído pelos titulares de interesse, pelas pessoas prejudicadas. O negócio jurídico nulo, se o juiz souber que o negócio jurídico é nulo durante o processo, ele mesmo já reconhece isso. Em se tratando de anulabilidade, alguém precisa arguir, alguém precisa ao juiz e dizer, olha, essa situação aqui, eu estou arguindo a anulabilidade e avalie essa anulabilidade, né? O negócio jurídico nulo, ele é tão sério, a violação é tão séria, que é uma violação contra uma norma, né? Já o negócio jurídico anulável, ele se dá por uma violação de algo que é contratado entre as pessoas. Então, não é uma norma de ordem pública que está sendo violada, é uma norma de ordem privada entre as pessoas. E elas que se incomodam com essa violação e elas vão questionar isso. E o negócio jurídico nulo, né, os efeitos dele voltam como se nunca tivesse acontecido, né, retroativos. E o negócio jurídico anulável, os efeitos serão considerados válidos até o momento da sentença. Depois da sentença é que tudo aquilo não vale mais. Então, veja, a gente tem um prazo em que se consideram válidos, né, e apenas a partir de um determinado momento, que é a sentença, é que não se reconhece mais efeitos para frente, tá? Bom, vamos lá, né? Então, aqui tem um quadrozinho, tá? Que aí, talvez, mais ou menos, é um pouco mais detalhado, mas tem algumas questões de aspecto processual, e aí vocês dão uma lidinha neles, depois, na verdade, é uma complementação a respeito dessa comparação entre o negócio jurídico nulo e o negócio jurídico anulável, tá? Então, vou só passar adiante aqui. Lembrando que os negócios anuláveis, eles podem decorrer desses defeitos aqui, tá? Porque são vícios da anulabilidade, tá? Esses aqui não causam nulidade, só a coação que tem aquele detalhezinho que aqui a gente leia-se como coação moral, tá? E lembrando que quando se tratar de defeitos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, o prazo é de 4 anos para requerer anulabilidade. Em se tratando de simulação, como se trata de nulidade, não existe prazo para requerer. Aí eu conto aqui uma historinha para vocês rapidamente, em 2 minutos. Casal casou e nas bodas de ouro, né, descobriram que são irmãos. Aí a questão como fica a situação do casamento desse casal que nem sabia que era irmão quando casou. Aí a gente diz, gente, o casamento é nulo. Ah, mas já tem 50 anos, eles têm filhos e têm patrimônio. Aí a gente continua, o casamento é nulo. Ah, mas eles não querem anular, mas eles não têm a possibilidade de querer anular. O casamento é nulo, porque é uma proibição legal, e a proibição legal, embora eles não soubessem, né, a proibição legal, ela subsiste, ainda que eles não tivessem querido se opor à lei, né, contrariar a lei. Então, o que se vai resolver? Vai se resolver a questão do patrimônio, os filhos continuarão sendo filhos, né, mas o casamento, ele é nulo, né, então não tem como consertar. E se eles quiserem consertar, não existe. Mas já passou 50 anos, não convalida, nem pelo decurso do tempo e nem pela vontade das partes, tá? Bom, então a gente finaliza isso aí, porque a gente fez o apanhado geral dos defeitos, das invalidades, das nulidades do negócio jurídico. Aí já na próxima aula a gente vai começar a tratar de atos ilícitos, certo? A gente vou aqui, já que a gente está finalizando, para a gravação. E